Olá, guerreiros e guerreiras do ferro. Bem-vindos ao meu canal. Hoje, a gente vai fazer uma viagem no tempo. Vamos explorar os segredos das academias old school, aquelas das antigas. Como é que era treinar naquela época? Era só para marombeiro, monstrão mesmo? Ou tinha espaço para todo mundo? Fica ligado aí que a gente vai descobrir. E a cara dessas academias antigas? Eram chiques, tipo point da moda? Ou eram mais rústicas, digamos assim? A gente vai falar dos equipamentos também. O que essa galera usava para construir aqueles físicos clássicos, tipo estátua grega? Dava para ter resultado de verdade? A galera ficava monstra, com força para dar e vender? A gente vai descobrir. E quem é que treinava lá? Era só homem? Ou será que as mulheres também pegavam no pesado? Vamos cobrir todos esses tópicos importantes. Prepara o coração para uma viagem daquelas. Essa jornada é importante. Mostra de onde a gente veio, as raízes desse nosso esporte do ferro, os alicerces da musculação e da força. Entender o passado ajuda a gente a valorizar o presente. Que comece a viagem agora. Deixa eu te contar como eram essas academias antigas. Eram lugares simples, bem rústicos mesmo. Zero luxo. Nada de decoração chique, frufru, sem frescura. Muitas pareciam garagens ou porões. Algumas ficavam em galpões industriais antigos. Tinham uns apelidos da hora, tipo masmorras de treino. Esses nomes já dizem tudo, né? Eram lugares sérios para treino sério. O foco principal era o treino, 100% focado em levantar peso, ficar mais forte, construir músculo. A aparência da academia? Totalmente secundário. Ninguém ligava para cor combinando ou espelho chique para todo lado. Os espelhos eram para checar a postura, não para tirar selfie, viu? Imagina só, uma academia sem lanchonete fit, sem suquinho detox. Era outro mundo, meu camarada. Um mundo mais casca grossa. E o clima? Os barulhos? A única trilha sonora era o som dos pesos, barras batendo no chão. Anilhas de metal batendo uma na outra. O barulho de correntes. E claro, os grunhidos. Os gritos de esforço da galera. Essa era a música do ferro. Crua, básica. Agora, bora falar dos equipamentos. O que a gente usava para botar aqueles músculos para crescer? Era tudo na base do peso livre. As barras eram as rainhas do pedaço. Barras olímpicas. Barras comuns. E toneladas de anilhas de ferro. Anilhas de ferro fundido. Muitas vezes sem pintura nenhuma. Ou cobertura de borracha. Só o ferro puro, honesto. A gente tinha uma variedade enorme de halteres também. Halteres pesadões. Halteres levinhos. De todos os tamanhos. Tinha que ser forte só para tirar eles do lugar. O resto do equipamento era bem básico, mas muito eficaz. Os bancos eram simples. Bancos retos. Inclinados, declinados. Fortes e robustos. Aguentavam o tranco. Os suportes de agachamento muitas vezes eram só uns cavaletes simples. Ou um power hack, se você tivesse sorte. Barra fixa era obrigatória. Toda a academia séria tinha. Barras paralelas para mergulho também. Essas eram as ferramentas. Robustas, funcionais, feitas para durar, feitas para construir corpo forte, não para ser bonitinho. O cardio era feito no estilo antigo. A gente pulava corda, corria na rua. A cultura nessas academias era especial. Tinha um sentimento forte de comunidade, de galera unida, camaradagem de verdade. A galera que treinava lá se conhecia. Eram tipo uma tribo, uma irmandade da barra. Eles trocavam experiências, conversavam sobre treino, sobre dieta. Um apoiava o outro. Incentivavam um ao outro a fazer mais, a pegar mais pesado. Era um ambiente positivo, cheio de energia. O aprendizado também era diferente. Muitas vezes era passado de um para o outro. Dos caras mais velhos, os marombeiros mais experientes. Eles ensinavam os novatos, mostravam a execução correta, davam conselhos.
Não tinha tanto personal trainer certificado como hoje em dia, não. Você aprendia olhando, ouvindo e fazendo, botando a mão na massa. A academia em si era a escola, e os veteranos eram os professores. Era uma educação prática, na raça, na ciência do músculo. O clima era todo sobre trabalho duro. Seção 5. Construindo montanhas. Ganhos de verdade naquela época? Então, a pergunta que não quer calar. Era possível ter resultado de verdade? Construir físicos impressionantes? A resposta é um sonoro sim, com certeza absoluta. A galera conseguia um desenvolvimento físico incrível, corpos fortes, corpos musculosos. Aquele tipo de corpo que chamava a atenção na rua, o tipo que ganhava campeonato. A prova está nos livros de história e nas fotos, os princípios fundamentais para ganhar força e para hipertrofia muscular. Sobrecarga progressiva, consistência no treino, nutrição adequada, descanso suficiente. Esses princípios eram aplicados naquela época, assim como são hoje, talvez com menos detalhe científico, mas com muito instinto e muita dedicação, muita raça. Trabalho duro sempre compensa. É batata. Essa é uma lei universal. No levantamento de peso e na vida. Muitos dos maiores ícones do fisiculturismo vieram dessa época, especialmente da Era de Ouro. Os anos 50, 60 e 70. Pensa no John Grimack, Steve Reeves, Reg Park, Bill Pearl. Esses caras foram pioneiros. E depois a minha geração. Eu, Franco Columbu. Seção 6. Abastecendo a máquina. Nutrição e sabedoria da velha escola. O conhecimento sobre nutrição esportiva era diferente. E fisiologia do exercício. Era bem mais limitado do que hoje. A ciência ainda estava engatinhando. A gente não tinha todos os estudos, todos os artigos científicos, todos aqueles suplementos da moda. Informação era mais difícil de achar. Mas a galera ainda assim descobria o que funcionava, na base da tentativa e erro, e ouvindo o próprio corpo. E aos levantadores mais experientes, a dieta geralmente era baseada em comida de verdade, alimentos integrais, tinha um consumo alto de proteína, de fontes como carne, muito bife, frango, peixe, ovos e leite, quase 4 litros de leite por dia. Não era incomum para a galera que queria ganhar massa, o famoso bulking. Os carboidratos vinham de fontes complexas: batata, arroz, aveia, legumes e verduras. Era simples assim. Essas academias old school eram para todo mundo? Historicamente, esses lugares, as academias mais casca-grossa de levantamento de peso e fisiculturismo, eram ambientes predominantemente masculinos, dominados por homens. Isso era um reflexo da sociedade da época, das normas sociais, das expectativas culturais. Era simplesmente como as coisas eram. Por muito tempo. Mudança leva tempo, sabe como é. Naqueles tempos, a sociedade costumava associar força muscular com masculinidade. Levantar ferro pesado era visto como coisa de homem. Uma atividade para homens que queriam ser grandes e fortes. Não era comum ver isso como algo para mulheres. As mulheres se exercitavam naquela época? Claro que sim. Atividade física para mulher existia, mas geralmente era de outras formas. Modalidades como ginástica, dança, calistenia, ou exercícios considerados mais leves, mais femininos, de acordo com os estereótipos da época. Levantamento de peso pesado geralmente não estava na lista, para a maioria das mulheres. Mas algumas eram diferentes, eram fora da curva. Algumas foram pioneiras, desbravadoras. Existiram verdadeiras pioneiras. Mulheres que quebraram o padrão, como a incrível Abby Pudgy Stockton. Lá nos anos 40, ela era conhecida como a primeira dama do ferro. E ela realmente foi. Ela era forte, atlética, e ela promovia o treino com pesos para mulheres. Mostrou os benefícios para a saúde, para o físico, para a confiança. Seção 9. O legado continua.
Continue bombando. Então, para resumir a parada toda, aqueles academias das antigas eram algo especial. Eram rústicas, eram cruas, na veia, eram focadas no essencial. Sem distrações, só trabalho duro e ferro pesado. Foi nessas masmorras simples que físicos incríveis foram construídos. Campeões foram forjados, com suor, com dedicação e com muita paixão. Elas foram a base de tudo. Essas academias eram ambientes predominantemente masculinos no começo. Isso é verdade. Refletia a época. Mas as portas foram se abrindo aos poucos. Mulheres corajosas abriram o caminho. Elas mostraram que força não tem gênero, que o ferro é para qualquer um disposto a ralar de verdade. A jornada para a inclusão total levou tempo. Mas aconteceu. E o mundo fitness ficou muito melhor por causa disso.